3 grandes coisas que o Elite me trouxe foi modificar o meu produto para uma forma que ele fosse mais interessante e conseguisse trazer novos resultados para os meus alunos. Segundo, eu estar próximo de profissionais da saúde que estão dispostos a fazer um investimento no digital, porque a maioria dos profissionais que estão, parte dos profissionais da área da saúde estão ali no Elite, profissionais que, né, têm um grau de consciência e eu posso captar com essas pessoas quais são as dores e trazer para o meu produto. Elite te trouxe clientes dentro do próprio Elite, né? Não só clientes, mas um nível de inteligência para o meu negócio também. Legal. Porque eu consegui falar com esses profissionais e entender a demanda, as dores deles e falar, ok, tem uma coisa aqui que eu não tinha captado que eu posso trazer para o meu produto. E terceiro, não menos importante, meu novo coprodutor também veio da Elite. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elite Talks. Eu sou a Lara Brasil. E eu sou o Arthur Almeida. E se você ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te explicar. O Elite Talks tem como objetivo trazer pessoas que estão tendo resultados no digital através do programa Elite, para que elas possam compartilhar como está sendo essa jornada, compartilhar suas dificuldades, para que você que está aí do outro lado também tenha resultados no digital. É isso, e hoje a gente está aqui com a Ariane. A Ariane ela é uma profissional de branding e marketing para profissionais da área da saúde, empresas e grandes marcas também da área da saúde. E ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela, da jornada dela e dos resultados que ela já teve com o programa Elite. Ela contou pra gente aqui que ela tem uma mentoria e com o programa Elite ela conseguiu reformular todo o programa de mentoria e, após essa reformulação, ela já conseguiu 11 novos alunos sem investir um centavo em tráfego, em anúncio, em nada, utilizando apenas as redes sociais. E ela vai contar tudo pra gente aqui de como foi isso. Certo, Ariane? Certo, Arthur. Obrigado pelo convite. Obrigada, Lara. Tô super ansiosa pra contar cada um desses detalhes pra vocês. Maravilha. Vamos lá, mas antes... Roda a vinheta. Então, Ariane, antes da gente começar, compartilha com nós um pouquinho da tua história. Bom, meu nome é Ariane, eu sou a Ari, sou um profissional que trabalha há 14 anos com comunicação, com marketing. E nessa jornada eu acabei entrando no universo da área da saúde, na indústria. Eu trabalhei na indústria como uma profissional de marketing. E estando dentro da indústria, eu comecei a me relacionar com profissionais da área da saúde e eu identifiquei nessa relação que eles eram muito carentes, né? Eles já viam o digital como uma possibilidade de negócio, de posicionamento, de atrair novos pacientes, mas eles não entendiam como um profissional da saúde poderia estar no digital, primeiro, sem ser chacota no mercado, porque muitos ainda tinham esse preconceito de estar no digital, e como fazer de uma forma que ele pudesse conciliar, por exemplo, uma agenda num consultório, ter um negócio rentável e se transformar de fato numa autoridade. Foi aí que há 8 anos atrás eu abri meu primeiro negócio, que foi uma agência focada só em odontologia. Comecei Legal. só com um nicho específico. Só que alguns outros profissionais de outras áreas, como ginecologia, dermatologia, começaram a me procurar porque esses profissionais do odonto começaram a ter um resultado muito diferente, muito impactante. Aí eu comecei a abrir meu leque, né, de atuação, entender que o profissional da área da saúde, independente do nicho, ele tem necessidades muito parecidas, desenvolvi o meu método e ao invés de ter somente assessorados na agência, eu comecei também a sair dos bastidores e atender esses profissionais como mentora deles. Legal. Você contou pra gente que você começou há 14 anos atrás a trabalhar com indústria no marketing. Conta pra gente como é que era 14 anos atrás, como é que você descobriu esse mundo, o que você fazia antes, você fez faculdade, você não fez, como é que foi o seu início mesmo, os primórdios ali? Bom, 14 anos, eu tenho 30, tá, gente? É importante contou... dizer. Eu comecei há 14 anos atrás e o marketing, a comunicação sempre foi algo que me atraiu muito, né? Só que eu vinha de uma cidade muito pequena, não tinha nenhuma referência próxima ou da família nesse segmento e eu fui explorar, que eu acho que é algo muito importante. Você falou que você era da Zona Lost. Zona Lost de São Paulo, gente, que é depois da Zona Leste, tá? E eu não tinha muita referência, mas eu sempre quis explorar. E eu comecei de fato, ter algumas oportunidades dentro da indústria. Eu comecei a estudar na faculdade, né? Minha primeira graduação foi em publicidade. Legal. E eu logo entrei na indústria. Não fui para agência, como geralmente os profissionais fazem. E dentro da indústria, eu comecei a criar essa bagagem de processos, liderança de pessoas, criação de campanhas, né? Estudo de mercado. E ali eu falei, poxa... Marketing raiz mesmo. Raiz mesmo.
E aí eu falei, caraca, surgiu uma oportunidade num segmento que eu nunca pensei em atuar, que é a área da saúde. Não sou uma médica frustrada, não sou uma dentista frustrada, nunca pensei em atuar com a área da saúde. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que analisar na nossa jornada é quando surgem oportunidades únicas, Sim. né? O cavalo selado. É isso. E surgiu uma oportunidade de eu adentrar no universo da saúde, dentro da indústria, e ali eu falei, isso é um ambiente inexplorado, porque as marcas se comunicavam de uma forma engessada, faziam ações muito similares, o tratamento com o profissional, honestamente, era péssimo, né? Ele era literalmente um cliente, não havia atenção, não havia troca com ele, a relação era minimamente de venda. Eu falei, calma aí, tem algumas coisas que esse mercado tá fazendo que eu poderia trazer uma nova visão. E aí eu vou contar um negócio que é engraçado até. Conta pra gente, a Eu gente fui gosta de saber. demitida por isso. Sério? Eu fui Nossa. demitida. Eu trabalhei numa indústria, é uma indústria alemã no Brasil, né, que tem sede no Brasil. E eu comecei a trazer ideias diferentes demais. Começou a destoar. Pô, peraí, a gente já tá acostumado a fazer de um jeito. Essa menina começou a falar uns negócios diferentes. Exato. Vamos tirá-la fora. Eu fui demitida. Antes eu recebi um alerta do RH falando que a minha postura, ela era muito diferente do que a empresa tinha. Não comportamental, mas as ideias que eu entregava enquanto marketing. Eu falei, tudo bem, eu posso ficar triste, chorar e me adaptar a um sistema que para mim não funciona, ou eu posso encontrar um lugar onde faça sentido eu conseguir implementar minhas ideias, porque todas as vezes que eu trazia essa ideia ou esse tipo de ação com o profissional, eu vi o profissional da saúde muito mais motivado a se relacionar com aquela marca. Olha só. Perfeito. Então, Tinha base, tinha fundamento. Você não tava Exato. trazendo uma ideia maluca porque um dia você sonhou com isso, acordou e falou, opa, vou levar. veio da minha cabeça. Não era dessa forma. Eu tive a oportunidade de uma outra indústria que já era mais dinâmica, já tinha um conhecimento e uma aplicação maior de relacionamento com os clientes deles. Lá eu fiquei por um grande período, foi uma escola para mim, porque lá eu comecei a me relacionar com outros profissionais da área da saúde. O digital já estava começando a se tornar uma realidade para eles. Foi no mesmo período, inclusive, que Isso foi mais ou menos quando, você lembra? Há 8 anos atrás. 8 anos. 8 anos atrás, O digital começou a ter alguns grandes nomes da área da saúde, que hoje, inclusive, são líderes de opinião no segmento deles, porque eles tiveram aquela visão naquela época. Então, eu gosto sempre de dizer, às vezes alguém critica um profissional da área da saúde que é muito grande e fala, ele nem é tão bom. Eu falei, mas ele foi mais esperto que você. Porque ele viu uma oportunidade acontecendo e você ficou lá falando, será que isso vai dar certo? E ele não, ele teve ação. Né? A gente usa muito aquele exemplo do hambúrguer, né? Eles falam assim, pô, o McDonald's é o hambúrguer mais gostoso? É o melhor de todos? Não é. Provavelmente no seu bairro tem alguma hamburgueria artesanal Sim. que faz um hambúrguer que você gosta mais. Sim. Porém, ele é o mais vendido. Exato. Ponto. Então, você não Exatamente. precisa ser o melhor de todos para ser o mais vendido. Exatamente. E estando nesse mercado e as pessoas começaram a se incomodar porque, nossa, aquele cara talvez não tenha tanta bagagem quanto eu, aquele cara não tem tantos anos de estrada quanto eu, mas a agenda dele tá cheia e é de paciente que tá disposto a pagar um ticket alto pelo atendimento dele, mesmo ele sendo mais novo com menos bagagem. E aí, Ari, o que eu faço? Eu falei, opa, peraí. Eu tô na indústria ganhando X como profissional e tem um mercado me chamando para eu ter uma infinita possibilidade de lucro, Sim. né? E eu lembro precisamente um dia que eu estava voltando de ônibus pro terminal e uma profissional que eu atendia, ela era speaker da marca que eu trabalhava, ela falou assim, Ari, quanto que você ganha aí? Direto. Pá. Quanto que você ganha aí? Aí eu falei, X. Vou falar, eu ganhava 3 mil reais. 3 mil reais. Eu ganhava Isso 3 você já tinha experiência, já tinha bagagem, não era estagiária. Não. Anos e anos Exato. de bagagem já, né? E aí eu falei, Aí ela falou assim, beleza. Eu falei, por quê? Ela falou assim, você não quer trabalhar comigo ganhando isso? Eu falei, nossa, tem uma oportunidade muito interessante de eu, de fato, quebrar essa barreira de talvez ganhar esse mesmo valor num lugar que eu tenho uma carga para cumprir de uma forma talvez um pouco mais quadrada. Eu explorar as possibilidades do meu conhecimento e trazer uma visão diferente para o mercado da saúde. Eu não aceitei. Você não aceitou? Eu não aceitei, eu tive medo. Não tinha nenhum empresário na minha família. Era muito complexo eu falar, oi família, estou desistindo do meu trabalho para entrar numa jornada
que, assim, talvez dê certo, talvez dê errado. E querendo ou não, a indústria tem aquele ar de... Eu vou citar um exemplo. Lá, a gente é de BH e em BH tem a Fiat. Tá. E aí o sonho de todo mundo é trabalhar na Fiat. Né? Pô, e aí quem tá na Fiat tem essa sensação de estabilidade, segurança. Pô, é a Fiat. Exato. Fiat não vai me mandar embora por qualquer coisa, Exato. não vai... Então eu acredito que você devia ter um pouco disso, né? Uhum. Pô, eu tô na indústria, então eu tenho uma certa segurança, eu trabalho para uma empresa grande, a volatilidade é menor. E quando você vai empreender, a volatilidade é 100%. A gente vive a instabilidade, a gente come instabilidade no café da manhã. Exato. Então... É exatamente isso. E eu acho que eu faço muito um paralelo até com os profissionais da área da saúde que eu atendo, porque muitos também não se veem como empresários. E quando a gente traz esse nível de mentalidade para eles, eles começam a falar: meu Deus, é um ambiente que eu não tenho controle, porque eu presto um serviço. A partir do momento que eu me vejo como dono de algo, empresário, Sim. eles começam até a ficar, né, sem É quase sem uma entender. crise de autoimagem, né? Tu não consegue se enxergar naquilo ali. Não, peraí, mas Exato. sendo que a pessoa já é e ela já tá fazendo isso. Mas pensa só, eles passam graduação, pós-graduação, especialização sem nunca ter um módulo de empreendedorismo. Então, eles locam uma sala ou investem num espaço para ter uma clínica, por exemplo, sem entender o que eles vão fazer para aquilo ser rentável, Sim. né? E aí, eu entrei nessa crise de eu não vou empreender porque eu talvez não tenha nascido para isso, ninguém da minha família é empresário, se der errado, e aí, o que eu vou fazer? Eu não aceitei essa primeira oferta, mas eu comecei a olhar com mais carinho pro mercado. E aí eu comecei a fazer trabalhinhos, né? Testando. Falei, deixa eu aplicar uma coisinha aqui com um profissional de forma pontual. E aquilo foi se tornando rentável a ponto de eu conseguir, com essas ações pontuais, rentabilizar o meu conhecimento muito mais do que dentro de uma indústria. Entendi. E aí eu decidi ter a minha primeira agência. Isso aí você ainda estava trabalhando na indústria. Tava. Você ainda estava trabalhando na E indústria. que foi uma escola, tá? Legal, Porque de com verdade eu certeza. aprendi muita coisa. Com certeza. E principalmente questão organizacional, né? Perfeito. A bagagem que a gente pega trabalhando numa empresa grande é totalmente diferente e isso faz com que a gente consiga estruturar melhor quando a gente vai fazer a nossa empresa. 100%. Isso aí foi há 8 anos atrás. Aí É. você decidiu abrir a sua primeira agência. Foi. Você continuou na agência e na indústria por quanto tempo, mais ou menos? Não, eu saí. Aí você Não, saiu. Eu 100% falei, não tem volta, é Legal. o que eu quero. Não tem que ter um plano B, o meu plano A é ter o meu negócio, eu quero empreender dessa forma, eu quero ter esse tipo de ambiente e eu quero me comunicar com esse tipo de público. Eu não conseguiria dedicar minha energia e nem o meu conhecimento para ter resultado com aqueles profissionais se eu tivesse que diluir a minha atenção. Então, tomei uma atitude de tchau, CLT, bora empreender. Eu quero te perguntar uma coisa. Diga. O que te fez tomar a decisão? Eu vou falar, inclusive, a frase que o meu chefe na época me falou, que me marcou muito. Tem uma hora que a gaiola fica muito apertada pro passarinho. Muito bom. Então, eu tava me sentindo ali limitada e, sendo muito honesta, eu via a possibilidade de eu alcançar outros lugares com o meu conhecimento e contribuir com outras pessoas dessa forma, empreendendo. E da primeira oportunidade até o momento que tu tomou a decisão, quanto tempo levou? Foi em junho que eu recebi o primeiro convite, eu fui empreender em outubro. Ah, então foi rápido. Foi rápido. Você demorou ali 2 a 3 meses até... Foi. Pô, Foi mais ou legal. menos isso. E como é que foi o seu início na agência? Depois que você montou sua primeira agência. Você já tinha alguns clientes, então, quando você montou a agência? Eu já iniciei a empresa com alguns clientes pequenos. Eu tinha uma sócia na época, que também era uma profissional do jornalismo. Ela fazia um outro tipo de trabalho. Então, ela Sim. trouxe um tipo de conhecimento específico e eu trouxe o de marketing. E nós começamos a conversar com algumas possibilidades de negócio. E aí, a primeira grande atitude que a gente teve foi: precisamos ter um grande nome com a gente. Como é que a gente vai conquistar esse mercado? Eu sempre fui muito boa de networking, falar não é um problema, né, pra mim. Então, a gente sempre se comunicou muito bem, a gente ia em feiras, em congressos, em cursos, simplesmente para conhecer pessoas na hora do café, falar o que a gente faz e tentar marcar alguma reunião para fechar o negócio. E aí, tivemos uma oportunidade, mais uma vez, como eu disse desde o começo, as oportunidades estão passando. Você pode agarrar ou você pode falar, não tô pronto, não é meu momento, ainda não tenho tudo para oferecer para aquele cliente. E no caso, surgiu uma grande marca, eu vou falar essa marca, ela ainda é meu cliente hoje, inclusive, que é a Invisalign. Legal. A Invisalign, que é a líder de mercado quando a gente fala em alinhadores, ela estava chegando no Brasil, ela só estava há menos de um ano, e
eu trabalhei num evento com uma proposta muito enxuta pra eles, do gênero, conheça meu trabalho, se der tudo certo, na segunda a gente senta e conversa. Legal. E hoje eles são meus clientes, há 5 anos. Deu certo. Muito bom, né? Maravilha. Exatamente. Então veio esse seu primeiro grande nome, então, foi a Invisalign. Esse cliente Foi. grande que você estava procurando Foi. foi a Invisalign. Então hoje você trabalha, hoje você não está mais na indústria, mas você trabalha com grandes empresas, não só Exato. com o público final. Exato. Como é que é o seu trabalho hoje? Vamos lá, como é que a gente pode definir o trabalho da Ari hoje? Tá. Agência, expert, especialista e etc. Conta um pouco para nós. Eu gosto de dizer que eu tenho 2 frentes principais. A minha empresa, né, a minha agência hoje, que é uma agência que atua com o segmento da saúde como um todo. Uhum. E aí eu atendo indústrias, assim como a Invisalign e outras indústrias, principalmente de tecnologia para a área da saúde. Legal. Tanto com a parte de consultoria, como a maioria das campanhas que os profissionais da saúde são impactados no consultório, nas redes sociais ou até na televisão, a gente que ou está num ponto de estratégia nessa execução, Legal. ou propriamente no ponto de execução, né? Gravação, criação desses materiais, etc. E ainda nessa agência a gente atende algumas carreiras, nós assessoramos hoje alguns grandes nomes e o meu crivo para uma marca entrar, para um profissional entrar é muito alto, porque eu não quero ter um case de insucesso. Claro. Então, hoje a gente tem De real... insucesso, De tá, pessoal, que insucesso. tá assistindo aí. Insucesso. Eu não quero que nenhum profissional que venha trabalhar com a gente enquanto assessorado não tenha sucesso na sua clínica, no seu curso ou naquilo que ele queira desenvolver. Legal. E existe a Ari que decidiu sair dos bastidores, tá? Essa Ari, ela trabalhou por muito tempo nos bastidores, então sendo muitas vezes a pessoa por trás da apresentação ou a pessoa por trás da equipe, mas o que eu comecei a sentir? Eu ia para os eventos, eu ia para os congressos, eu estava do lado daquele profissional, por exemplo, da área da saúde, que era extremamente admirado e que eu tinha ajudado a construir a marca dele e todo o curso, e as pessoas não tinham ideia de quem era a Ari. Uhum. Né? E muitas vezes nem de quem era a minha empresa, porque o profissional não tem a obrigação de falar quem é Sim. a empresa. E às vezes por ciúme ele nem fala mesmo, tá? Pra ele não querer nenhum... Dividir o palco. Exatamente. Não dividir o palco comigo. Dá a oportunidade de outro profissional chegar até a gente. Ah, sim, Entendeu? sim. A área é minha e É acabou. isso. Exatamente. E aí eu tomei atitude com uma especialista minha. Hoje ela é uma das mais principais especialistas que a gente trabalha. Eu trabalho com a construção da marca dela, tá? Ela era uma profissional de uma cidade pequena e hoje ela é líder de mercado quando a gente fala do segmento que ela atua, Legal. tá? Uma profissional que fatura só com cursos online mais de 3 milhões. E eu Por ano ou por orgulhosamente mês? falo... Hã? Por ano ou por mês? Por ano. Por ano, tá É. ótimo. E eu tenho muito orgulho de dizer que era uma pessoa que era de uma cidade do interior, que tinha muita vontade e conhecimento, mas essa marca quem construiu em parceria fui eu. Legal. E aí eu falei pra ela, poxa, existe a possibilidade no seu curso presencial eu dar uma aula de marketing? E foi um desafio pessoal muito grande, porque eu não tinha dado aulas de marketing. Eu era uma profissional de marketing que tinha essa bagagem de formação e de mercado, mas eu nunca tinha ido pra frente de um palco, falar o que eu sabia e reproduzir isso para que aqueles profissionais fossem capazes de aplicar algum movimento. De novo, a gaiola começou a ficar pequena. Começou a me incomodar. E aí ela falou, não, vai lá, Ari, mas assim, são 70 médicos. Sem pressão. Sem pressão, eles são exigentes, mas assim, vai lá. E eu sempre coloco na minha rede social a foto desse primeiro dia. Eu tava assim, ó, na foto, Encolhidinha. encolhidinha, com o vestidinho do Brás, que eu falo. Nó, tá com o vestidinho do Brás, assim, muito ansiosa pra executar aquilo. Mas eu dei minha aula, o melhor que eu pude com o que eu tinha naquele momento. Foi uma aula muito positiva, a ponto da gente sentar com essa expert e a gente desenvolver uma mentoria juntas. Maravilha. Porque a gente movimentou, Os médicos gostaram. eles sentiram a dor extremamente inflamada. Do gênero, caraca, foi essa menina aí que fez essa profissional chegar nesse patamar a ponto de eu confiar e pagar um curso dela? Eu quero, talvez, entender como isso foi feito para aplicar no meu negócio. Desenvolvemos uma primeira mentoria, foi muito interessante, mas ela começou a respingar em outros profissionais da saúde, e era uma mentoria só para médicos. Eu atendo muito a parte de odontologia, principalmente harmonização orofacial, que não precisa ser necessariamente um médico executando, existem outras Sim. especialidades aptas. E eu falei, ok, eu posso ficar num nicho extremamente pontual, que é o da medicina, ou eu posso olhar esse mercado da área da saúde, com a expertise que eu tenho, conseguir mentorar esses profissionais como um todo.
E aí eu decidi sair dos bastidores oficialmente e dessa parceria que eu tinha com ela. Hoje eu sou professora do curso dela, mas eu sou uma professora convidada do curso dela, da pós-graduação, inclusive, que ela também dá para profissionais da medicina. Mas eu desenvolvi meu projeto próprio. E aí, no ano passado, eu tive 2 turmas de profissionais. A gente formou 70 profissionais da área da saúde. Olha só. Mas ela continua como sua cliente da agência. Ela é minha cliente e legal. amiga. Maravilha, maravilha. Sim. E aí, durante o ano passado, foram 70 profissionais da área de Isso. saúde que você ajudou a se posicionarem melhor, a desenvolver o marketing ali. Quais são as principais dificuldades hoje que você enxerga que o profissional da área da saúde tem? Que o seu aluno, vamos dizer assim, ele chega para você e, puxa, isso aqui tá me atrapalhando a desenvolver o meu marketing, a me trazer resultado. Olha, o primeiro grande ponto, Arthur, eu não trabalho necessariamente só com marketing. Porque quando eu falo marketing, o profissional simplesmente resume a ter um Instagram bonito. Instagram e Facebook Ads. Instagram e anúncio. É Pronto. isso. Faz tráfego, eu quero paciente. Não é somente isso. Isso é um dos pilares que a gente tem que trabalhar, Sim. né? No geral, o profissional chega com essa demanda de Ari, não tenho pacientes, ou Ari, só recebo paciente que me paga pouco. E também um pouquinho de dor de cotovelo do mercado, que é, pô, por que aquele cara tá fazendo isso e tá tendo esse tipo de visibilidade e é visto como uma autoridade e eu não? Como é que eu posso implementar isso no meu negócio, né? No geral, são profissionais que eles não se sentem bem remunerados, ou eles não têm tempo, porque a agenda tá cheia de gente que paga mal, ou eles têm uma extrema dificuldade de ser visto como os profissionais autoridade que de fato eles são, porque eles têm capacidade técnica. Eles têm 1 milhão de formações que eles já investiram ao longo da vida, e a gente sabe que não são formações baratas, eles simplesmente não conseguem rentabilizar aquilo e acham que é tendo mais uma certificação ou comprando mais uma tecnologia que geralmente não é barata, que ele vai ter novos pacientes, e não é. Então, basicamente, eu consigo destrinchar o que ele precisa executar, não somente em ter uma rede social, mas também, né? Eles geralmente sobrevivem de indicação, Sim, é verdade. né? E aí, o que acontece? Indicação. Você não vive, você sobrevive de indicação. Porque se essa fonte secar, você vai viver do quê? Se essa é a sua única fonte de renda. Se esse é o seu único canal de aquisição de cliente, Exatamente. não tem... Uma hora acaba, né? E Exatamente. rola muito esse negócio do... Pô, eu sou melhor que fulano e fulano tem mais paciente que eu. Ganha Pô, mais que eu, ganha né? mais que eu, tá com a agenda lotada e eu não tô. Pô, e aí? Ou então, outra coisa que eu já vi acontecer muito. Eu sou melhor que fulano, só que eu não consigo vender o meu serviço tão caro quanto fulano. Fulano cobra 50 mil no procedimento, eu só consigo fazer por 20, mesmo assim ainda pedem desconto. Sabe onde dói, Arthur? Quando fala assim, não, o cara nem trabalha, tá lá em Miami, agora eu tô aqui trabalhando das 8 às 20, ganhando pouco, o que esse cara faz? Qual que é essa receita aí? Passa pra mim, Ari. Quando a gente fala principalmente de tempo, o negócio dói diferente. Sim. Que é a maior dor deles, né? Pensa, a maioria dos meus mentorados, eles têm acima de 30, 35 anos. Então, Legal. são homens e mulheres, majoritariamente mulheres, mas os homens são bem-vindos também. Sem distinção. Sem distinção. São profissionais que, por exemplo, ou já tem um filho, ou tá pensando em ter um filho, ou de repente tá numa fase que tá pensando, poxa, é isso que eu quero da minha carreira? Né? Ou pensa, eu vou casar? Assim, vocês já chegaram aos 30. Não? Não? Eu já. Lara, quantos você tem? 26. Quando você chegar perto dos 30, o negócio começa a ficar nebuloso, tá? A gente começa a questionar algumas coisas. Metade da vida foi, né? Pois é. A gente começa a questionar algumas coisas. Eu faço o que eu amo? Eu tô onde eu quero? Eu vou encontrar uma pessoa? Eu vou ter uma família? Eu vou conseguir viajar pro lugar que eu sempre sonhei? Eu vou conseguir ter aquilo que eu sempre quis? Você começa a entrar numa zona de questionamento. E eu vejo isso muito claro nos profissionais que eu trabalho. Porque eles estão nessa zona nebulosa. Sim. Né? De, o que eu preciso fazer? Será que eu tô feliz nesse momento? E são pessoas que, por elas terem uma carreira, acredito eu, muitas vezes elas começam a acreditar que elas já deveriam ter chegado em um patamar onde elas ainda não estão. Né? Um camarada é diferente, por exemplo, alguém que nunca estudou, que sempre teve ali empregos mais básicos, mais simples, chegar aos 35 anos, e alguém que se formou em medicina, desenvolveu uma carreira, então teve todo aquele pensamento de, pô, agora vai.
Aí chega aos 35 ainda não foi. Exato. Acredito que deve ser mais ou menos isso. E a gente tava conversando ali antes, e tem um outro fator, Arthur, que você falou. Ver pessoas mais novas, talvez vivendo um estilo de vida, ou tendo condições financeiras, ou sendo visto como autoridade, né? Ocupando palcos e espaços que você gostaria, porque aquela pessoa soube aproveitar as oportunidades e entender que ela é uma marca, que ela não é um prestador de serviço. Né? O profissional da saúde, ele se vê como um prestador de serviço e ele age como um prestador de serviço. Ele vende a hora dele. A partir do momento que você vende a sua hora de uma forma barata e você não tem mais espaço, o que você faz na sua agenda? Você vai crescer como? Você vai continuar doido, cansado e infeliz. E chegou uma hora que não tem como mais vender hora, não tem como encaixar espaço na agenda. Exatamente. Só que o profissional da saúde, ele vem com essa mentalidade. De o meu sucesso é a minha agenda cheia, seja com o paciente pagando R$100 ou com o cara me pagando 20 mil. O importante é ter a agenda cheia. Porque ele age como prestador de serviço. Exatamente. E como que você ajuda esse pessoal? Você já deu uma dica aqui que não é só o Instagram. Não é só Instagram e tráfego. Não. Então, quando chega essa pessoa para você, que ela compra ali sua mentoria, depois você vai explicar pra gente como que funciona a mentoria, os pilares, tudo certinho. Mas qual que é o seu foco ali? O que você busca fazer essa pessoa entender? E o que você geralmente apresenta para essa pessoa que ela fala assim, caramba, não tinha pensado nisso. Eu sou um profissional de branding, né? Então, basicamente, eu ajudo a construir marcas que sejam rentáveis, Legal. né? E que tenham um posicionamento diferenciado no mercado. Porque fazer mais do mesmo, você vai ter o mesmo resultado Sim. que você já tinha, enfim. O profissional, ele acha que o Instagram basta. E eu acho que ele é uma ferramenta super importante dentro dessa trajetória de crescimento e de posicionamento. Mas ele tem que entender que o recurso dele, a inteligência dele, o tempo dele não tem que estar investido somente na etapa de atração. Porque o Instagram, o Facebook, os anúncios, eles são uma etapa de atração. E a maioria dos profissionais colocam todo o recurso financeiro deles nessa etapa. E quando o cara levanta a mão e fala, oi, eu tenho interesse, ele não sabe o que fazer. Eu trago o cliente, aí, eu quero. Não cheguei nessa parte. E agora ainda. eu faço? E que eu é só faço? clicar e vender? Não, né? Não é. Por isso que uma marca, vamos fazer um paralelo. Uma marca de luxo, a Gucci, né? Tudo em volta daquela marca corresponde à marca. Sim. As pessoas, os processos, a experiência, o pós-venda. Ele é compatível com a experiência que o próprio paciente, o próprio cliente da marca espera. E se em alguma etapa desse processo não for compatível, vai ter uma quebra de confiança. Sim. Por isso que isso é tão estratégico. Para um profissional da saúde, não é diferente. Ele tem que parar de achar que é só uma rede social com um anúncio rodando que é o suficiente para ele ser visto de uma forma diferente. Existem pessoas e processos envolvidos e principalmente aquilo que você entrega no vamos ver, que é no olho, que faz toda a diferença daquele paciente te valorizar, te indicar, por que não? Porque também é uma fonte, sim, de você continuar atraindo novos clientes, te recomendar e você fidelizar ele. Não né? é só oi, esse aqui é meu produto. Oi, Tá aqui. arrasta pra cima, agenda Compra. comigo. Não é isso, gente. Assim, de verdade, a gente tem que entender que existem plataformas de captação como a rede social, como a indicação, que não é algo que eu descarto nunca, mas existe a forma certa de ser feita, porque senão você vai receber um monte de indicação que não vale a pena, você vai perder seu tempo Sim. tentando converter, assim como um anúncio de tráfego, se não for bem rodado, não for bem feito, vai atrair um monte de gente que só vai perder seu Com tempo, certeza. né? Então, basicamente, eu trago essa construção de mentalidade pro profissional com as ferramentas certas para ele executar cada uma das etapas, inclusive preparar a equipe dele para que ele seja atraente, que ele seja capaz de converter e encantar esse paciente e também reter. Legal, legal. Então é muito mais do que, por exemplo, às vezes o camarada tem até um Instagram bom, o Instagram dele é bom, ele atrai, o pessoal vem, e aí na hora que a pessoa fecha, legal, então vamos lá fazer o serviço. É isso. E aí falta aquela experiência pro cliente. Você diria que é isso, falta essa experiência de tanto na hora do atendimento, do fechamento da venda, do pós-venda, e também você trabalha também com a imagem desse profissional, a forma como ele se apresenta, que ele se Sim. veste, que ele se comporta. É por essa linha o seu trabalho hoje. É por essa linha. Eu gosto de dizer que tudo sobre a gente, sobre o nosso negócio, vende.
né? Eu gosto de falar, bom dia, tô me vendendo, gente. É isso, Sim. tô vendendo meu conhecimento, tô vendendo aquilo que eu executo. Então, a forma que a sua equipe se apresenta, o ambiente que você oferta aquilo, a forma que você comunica no WhatsApp, o pós-venda, porque a venda não acaba quando você passa o cartão, a forma que você se comunica, inclusive, se apresenta para o seu paciente no dia a dia de atendimento. Isso também serve para profissional da saúde que quer ter aluno, tá? Legal. Então, assim, é muito raso eu te falar que é só um Instagram bonito que vai atrair, converter e te trazer autoridade. Sim. E sabe o que acontece às vezes, Arthur? O profissional vai lá, entra numa grife, se veste de cabeça aos pés de grife, serve champanhe. Sai parecendo um MC. Basicamente, na clínica, ele compra uma taça ou ele compra uma xícara chique, faz um café, serve champanhe. Na hora de atender, ele é extremamente grosseiro, não gera conexão. Chega desarrumado, tá? Uma coisa que eu gosto de dizer sempre. Não adianta você ser linda, maravilhosa nas redes sociais, que na hora da entrega, né? Que propriamente é o Chega atendimento. uma dona de casa. Não que as donas de casa não sejam lindas, maravilhosas, tá? Arthur. Não me entendam, não me cancelem, mas a dona de casa que se arruma com pijama, fica ali tranquila, relaxada, a pessoa chega do mesmo jeito na clínica. A gente quanto cliente, né? Pensa a gente quanto cliente. Eu vou consumir um bolo. A gente tava comendo bolo aqui agora. Se tem 3 bolos, um do lado do outro, eu não vou provar os 3 pra saber qual que eu gosto mais. Eu vou olhar aquilo, vou falar, esse aqui parece mais interessante. Sim. Né? E aí eu consumo aquele produto, eu enquanto cliente. Se eu consumir aquilo e ele for mais bonito do que gostoso, eu vou falar, não valeu a pena. Eu vou contar uma experiência que eu tive Boa. uma vez, que eu fui na profissional lá da minha cidade, do interior do Rio Grande do Sul, que ela era referência na cidade. Então, quando tu vai perguntar assim, qual é o especialista de tal área? Fulana, tá. Cheguei lá, tudo lindo, sabe? Tudo maravilhoso, o consultório era maravilhoso, aí tinha chocolate ali na recepção, aquele cafezinho gostoso. Eu cheguei lá e eu saí chorando. Eita. Eu chorando, ela tava impecável, mas o ponto ela fez eu me sentir tão mal na consulta que eu saí chorando. E aí, assim, tu fica com aquela vontade de voltar? Nunca. Vou recomendar? Não. Poderia estar aqui falando o nome dela agora? Poderia. Mas não vou, porque realmente machucou, sabe? Você foi fazer harmonização? Não fui. Ah, tá, porque esse é um problema de atendimento de harmonização. É mesmo? Foi de dermato. É? Uhum. Tive que tomar Rocutan naquela época. E depois voltou tudo, não adiantou nada. Mas cheguei lá e me senti extremamente humilhada em relação a, sabe? Tipo, A sua aparência. a minha aparência. Uhum. A falta de delicadeza e de entender a dor do seu paciente. Porque naquela época, quando eu cheguei lá, ela começou a falar assim, não, mas é porque o tratamento é muito caro, tu não vai conseguir pagar dentro das tuas condições. E a Socorro, né? Socorro. E a forma como eu tava vestida, se eu não me engano, eu tinha ido depois de um treino. Então, ela fez eu me sentir, além de julgamento pela sua aparência e fez um atendimento qualquer, porque ela te descartou enquanto paciente. E pasmem, eu comecei a ganhar dinheiro depois, porque eu não tinha dinheiro pra pagar o Rocutan no primeiro tratamento. Te motivou a pagar o seu Rocutan. Conforme eu fui fazendo o tratamento, eu comecei a ganhar mais dinheiro, então eu comecei a mudar a minha postura. O tratamento mudou completamente, assim, de começar a me tratar com mais cuidado e delicadeza. Você voltou nessa doutora? Tu acredita que sim? É porque daí eu já tinha começado, né? Mas hoje, por exemplo, vou ter que voltar. Mas não é todo paciente que tem essa postura, tá, gente? Não, quem não se sente confortável no ambiente, não se sente acolhido, porque a gente também faz essa etapa de simular 2 principais coisas. O primeiro atendimento, seja por telefone, WhatsApp, rede social, e o atendimento da profissional. Eu sempre mando alguém da minha equipe ser atendido por um profissional. Vai lá, atende. Cliente oculto. Muito oculto. Bom. Vai lá. E não vai bonitinha, não vai de bolsa de grife, não vai escovada, não. Vai com uma roupa simples, eu quero ver como ela vai te tratar. É isso que vai fazer toda a diferença. Com certeza. E outra coisa, né? Você continuou indo nessa profissional porque você não tinha opção. Já comecei o tratamento, tem que terminar, vai ser pior não ir. Uhum. Ninguém quer ser o profissional que os seus clientes vão em você porque é pior não ir. Só tem ele mesmo, né? Só tem ele mesmo, né? Como a cidade do interior, né? A gente tá falando de ser referência, né? De ser a pessoa que você vai indicar com gosto. De ser a pessoa que você vai falar assim, vai lá no fulano que o fulano é bom. Exato. Uhum. Mas o que você falou, Lara, também é um ponto que a gente consegue trabalhar e que, pra mim, é essencial da mentoria. Total. Mais uma vez, o profissional só coloca a energia na etapa de atração, como foi o caso da Lara, atraíram a Lara como uma referência, e na hora de fazer a entrega da experiência, a execução propriamente dita, o profissional não consegue. E ele não tem a visibilidade que, muitas vezes, o paciente não converte
ou não continua, ou não recomenda por conta dele. Aí sabe o que Sim. ele fala? A minha secretária é ruim. Uhum. A culpa é dos outros, né? É. A culpa é da secretária que não marca, que não atende, E que até a não atende secretária ruim é direito. culpa sua, tá? Profissional, só pra você saber. Quem contratou a secretária? Quem não treinou Quem a não Quem não treinou treinou a secretária. secretária? Eu tenho uma aula que eu sempre dou nos eventos que... Vocês já viram aquele vídeo da Suzana Vieira, que a repórter tá querendo entrevistar ela? Ela falou assim, ai, não tem paciência pra quem tá começando? E aí a repórter falou assim, me ensina. Ela, eu não sou repórter, eu não vou te ensinar. Não lembro, mas... Eu sempre passo esse vídeo, aí todo mundo dá risada. Eu falei, pois é, vocês estão rindo? São vocês, com a equipe de vocês. Você não tem paciência Tome. de ensinar quem tá começando no teu negócio, que a pessoa não tem obrigação nenhuma de conhecer a sua marca. Ah, mas ela já trabalhou em clínica. Ela foi funcionária de uma outra marca, que tem um outro objetivo, Outra que cultura. tem uma outra cultura, que tem outros processos. Se você acha que vai trazer uma pessoa que é viciada naquela marca pra dentro da tua cultura e que ela vai ser 100% eficiente, você tá errada. Se uma secretária, se um assistente, se uma pessoa de financeiro não é eficiente, a culpa é tua enquanto profissional, enquanto empresário que contratou aquela pessoa e que não ofereceu os recursos e o treinamento necessário sobre o seu negócio. E hoje essa questão de cultura é um negócio muito importante, porque é o que causa a diferenciação de uma empresa, de uma marca, de um profissional no mercado. Sim. Então, assim, quando uma pessoa fala assim, ah, mas a secretária ela já trabalhou em outra clínica. Legal, isso quer dizer que ela entende o técnico. Perfeito. Quer dizer que a parte técnica de como ser uma secretária, ela domina. É metade do caminho andado. Uhum. Agora você precisa explicar para ela o empírico. Você precisa Exato. mostrar para ela aquilo que não se aprende no livro. Uhum. Aquilo que você quer que ela tenha ali como norte para a forma que ela vai agir. Isso não é só para profissional de saúde, não. A gente tem visto uma movimentação muito grande em grandes empresas, num sentido de vou contratar alguém. Amigo, você não precisa ter experiência, não. O técnico a gente te ensina aqui. Uhum. Você sabe o básico? Sei o básico. Não, beleza. O que a gente precisa de técnico, você vai aprender aqui. Agora vamos ver aqui se o seu cultural, Perfeito. Da ele fit. bate, né? Se tem o fit cultural ali, se bate com o que a gente acredita. Por quê? Porque esse cara técnico, hoje cada vez mais tem acontecido de gente boa ser demitida da empresa, porque é muito bom tecnicamente, sabe fazer o trabalho como ninguém, mas não bate culturalmente com os valores da empresa. Exato. Então, E, consequentemente, não vai dar fit com aquele público que vai ser atendido por aquele negócio. exatamente, causa um atendimento ruim com o cliente, causa um relacionamento ruim com a equipe, com o restante da equipe, traz um relacionamento ruim com a direção, com a liderança. Então, é isso. Né? Então, num simples treinamento de secretária, que a gente pensa, pô, tem que treinar a secretária, não é treinar ela a preencher uma planilha, Exato. a fazer um Usar um telefonema, sistema, a usar um sistema. É treinar ela a como que você quer que ela atenda o seu cliente? O que você quer que ela faça Alinhar a pro seu comunicação, né? Como que quer que comunique, como que quer que se posicione também. cliente? Exato. Eu tenho um caso até bem recente de uma empresa que me trouxe como dor, que parte do time dela de atendimento não estava conseguindo se comunicar de forma devida com um público específico que eles atendiam que tinha muito poder aquisitivo. Eu falei, essas pessoas que fazem esse atendimento consomem marcas que demandam um investimento alto? Ah, não, né, Ari? Fulana mora não sei aonde, ciclana, não sei o quê. Falei, legal, vamos fazer o seguinte, a gente vai num shopping aqui de São Paulo, elitizado, eu vou levar essas pessoas lá, nós vamos entrar nas lojas e elas vão ser atendidas. Se elas não tiverem esse tipo de experiência, elas não têm essa bagagem na vida. Ponto. Você não tem um manual da tua própria marca e da sua cultura de negócio, porque isso também é um ponto essencial. Se você tem um negócio, você tem que ter um manual do seu negócio. E não é um manual que tem o logo, a letra e as cores que tem que utilizar, tá, gente? É o porquê que o seu negócio existe. O que esse negócio traz de impacto na vida das pessoas? Quem é esse público que vai me consumir? Se você não tem isso, se você não consegue transmitir isso para aquelas pessoas unicamente com treinamento, vamos levar essa galera para ter um tipo de atendimento que você espera. Exato. Deixa ela ter essa vivência, porque a gente até falou uma coisa ali atrás, Arthur, que é o paladar não retrocede. Sim. A partir do momento que ela tiver um alto nível de atendimento, enquanto cliente de algum lugar, ela vai falar, ok, o jeito que eu faço aquilo não é alto padrão. Eu entendi o nível de experiência que eu preciso oferecer.
A gente fez esse treinamento, a gente tá em treinamento, inclusive, com esse time comercial, porque foi extremamente essencial. Era uma deficiência, só pra vocês terem noção. Eles não conseguiam escrever e-mails. O tipo de negociação deles era de alto padrão por e-mail. Eles não conseguiam escrever e-mails que tivessem devolutiva. E a gente precisou levar. A segunda etapa era a reunião presencial. Eles não conseguiam chegar na etapa de reunião presencial. Para eles terem uma experiência nesse nível, para eles entenderem, ok, o que eu faço é o técnico, é o básico. Eu preciso elevar aquilo que eu faço. E é a partir de vivência, de experiência e conhecer a marca que você representa. Exato. É totalmente diferente o tratamento de alto padrão em qualquer coisa, né? Se você vai numa clínica, se você vai numa loja, se você vai num restaurante, é diferente. Né? Total. Eu falo lá em BH, a gente tem até um supermercado que é assim. Caramba! Um supermercado que ele é famosinho por ser alto padrão, né? Tá. E assim, uma das coisas que é muito legal lá, que eu gosto, por exemplo, se eu chego para um atendente e falo assim, amigo, onde que fica o feijão? Ele não fala assim, corredor 3 do lado do não sei o quê. Ele te não, leva ele lá. para o que ele estiver fazendo. Ele pode estar com a mão na massa, colocando coisa lá e tal. Não. Ele para o que ele estiver fazendo e fala assim, senhor, me acompanhe. Aí ele vai com você e te mostra. Tá aqui. Ótimo. Mais alguma coisa que eu possa ajudar, senhor? É isso que a gente Não, espera. é só isso. E se eu falar mais alguma... agora eu queria saber onde tá aquilo. Legal, vem comigo, senhor. Ele vai Vira com seu você, personal shopper. Vai. Vira seu personal shopper. Mas é um lugar onde você se sente bem. Eu brinco com a minha esposa e falo assim, cara, você vai lá naquele supermercado, você volta se sentindo melhor do que quando você entrou. Olha só. Vale a pena Então, comprar assim, lá só pela Olha experiência. só. Vale a pena comprar lá por causa da experiência. Então, assim, é diferenciado. E é isso que as pessoas provavelmente não têm, né? Na área da saúde, que você ajuda elas a entender. É exatamente isso. Você se sente... Você sai de um mercado, que é um lugar que geralmente tem um tipo de atendimento padrão que a gente conhece, que nem sempre é organizado, nem sempre é educado, nem sempre é tão atencioso. E quando um lugar cria uma marca e ele compreende a dificuldade, o desafio dos outros negócios e oferece como solução naquele ambiente dele, você se sai de lá se sentindo importante. Eu quero voltar. Mesmo que o seu feijão seja mais caro lá. Exatamente. Não é? Exatamente. E vamos lá, você falou que você tem a sua mentoria hoje. Tenho. Né, que você ajuda as pessoas. Hoje você só tem a mentoria, você não tem curso gravado? Não, hoje somente a mentoria. Isso, também Legal. tô no processo de criar outros produtos. Legal, maravilha. Conta pra gente como que funciona a sua mentoria hoje. A gente tava conversando ali nos bastidores, você me explicou que são 4 pilares. Exato. Explica um pouquinho pra gente desses pilares, pra quem tá assistindo aqui. Às vezes pode ser que tenha algum profissional da saúde precisando da sua ajuda. Explica pra gente como é que funciona a sua mentoria. Basicamente o que eu vejo hoje no mercado, Arthur, é que as mentorias para o profissional da área da saúde, ele se limita a 3 meses, 4 meses e um evento presencial. E aquela pessoa depois ela tem que se virar sozinha, né? Pensa só, o profissional da saúde que tem uma carreira de 5, 10 anos, ele já foi moldado a executar as coisas do jeito que ele já faz há 10 anos. Sim. É um hábito, e é muito difícil a gente mudar um hábito. Mas é muito mais fácil quando a gente está num sistema, né, numa comunidade, por um certo período. Você se torna mais adaptável, né? Sim. E aquilo se torna um novo hábito, uma nova forma de executar aquilo. Hoje, meu programa de mentoria, ele basicamente não tem uma finalização. A pessoa vai ficar comigo enquanto ela quiser ser desenvolvida. Legal. Eu sempre falo que o ideal é que ela fique pelo menos 12 meses, porque é o tempo suficiente dela estruturar o negócio dela, estruturar a equipe dela e conseguir, de fato, ter grandes resultados, porque resultado ela vai ter desde a primeira aula comigo, tá? Eu gosto também de dizer que eu vejo mentorias onde as pessoas colocam materiais gravados numa plataforma, um encontro pontual para tirar dúvida, e pro profissional da saúde eu acho isso raso, tá? Porque ele tá entrando num universo que não é o comum dele, ele não tem, talvez, aptidão de executar sozinho. Então, a minha mentoria, claro, tem a parte técnica que ele pode acessar a qualquer horário, tem aula nova toda semana gravada, Legal. e são aulas que ele vai conseguir colocar em prática. Não é teoria, porque eu não quero ensinar ele a ser publicitário nem marqueteiro. Eu quero que ele seja uma marca poderosa, que inclusive minha mentoria chama Marca Poderosa. Olha, Legal. legal. Gostei do nome. Tem que ter poder no negócio. Então, eu quero que ele seja uma marca poderosa. Então, a minha ideia é que essas aulas sejam ferramentas aplicáveis, que sejam micromovimentos que ele vai fazer. Mas toda vez que ele assistir uma aula, que ele estiver ao vivo comigo, que ele estiver numa oficina presencial ou no meu evento presencial, que ele tem direito no final de cada ano,
ele fala, cara, eu tô fazendo movimento, eu tô tendo ação, tô tendo resultado. Eu vejo que tem programas de mentoria que tem uma longevidade muito grande. Então, a pessoa fica ali até nesses 3, 4 meses, no final ela vai colher um resultado. Eu quero que ele tenha resultado em cada passo. Então, basicamente, eu trabalho aqueles 4 pilares que a gente conversou inicialmente, que é ele sim se entender como uma marca, então ele ser capaz de atrair. Então, essa toda a etapa de construção de marca se tornar, de fato, uma marca interessante, envolvente, diferenciada. Ele ser capaz de converter depois de atrair. Então, isso também trabalha alguns pilares que envolvem as pessoas e os processos do negócio dele, principalmente ferramentas, para que ele consiga mensurar o quanto ele está sendo rentável, o quanto ele está conseguindo converter, o quanto aquilo realmente está sendo positivo para o negócio dele. Encantar, que já envolve um aspecto presencial da clínica dele, tanto de estrutura quanto experiência sensorial e de entrega, e não menos importante, ele reter esse paciente. E na etapa de reter, esse paciente, além de dar continuidade, ter um aumento de ticket com ele, ele é capaz de trazer pacientes com perfil parecido, né, similar com o dele, para dentro do teu negócio, porque ele confia naquilo que você faz. Legal, Muito bom. muito legal. Uhum. Todo é bem completo, né? bem completo. Desde antes do cliente vir até depois que você fez o atendimento. O que eu sinto? O profissional da área da saúde, ele vai comprando um curso aqui, um curso ali, e ele vai Sim. tendo fragmentos do que seria o caminho ideal para ele fazer. Só que até ligar uma metodologia com a outra, com o que o fulano X tá falando, com o que o ciclano Y tá falando, eu me sinto perdido. E eu acabo não executando nada ou só uma pontinha. E a partir do momento que eu executo uma pontinha e tenho um micro resultado, muitas vezes a gente cria uma sensação de satisfação. E eu paro Verdade. de olhar as outras verdade. situações que precisam continuar, né, sendo mantidas. Por isso que esse programa é no mínimo para ele ficar ali comigo 12 meses executando ações, porque assim, a cada movimento ele vai ter um resultado, seja de começar a atrair pacientes pelo Instagram. Ontem mesmo eu tava com uma mentorada, eu fui na clínica dela, né, porque é próxima e eu queria conhecer. Eu vi muito potencial dela, eu quis conhecer a clínica dela e eu falei, vamos fazer uma coisa que não vai acontecer na próxima aula, é mais pra frente, mas só pra gente testar e eu quero que você veja que dá certo. A dificuldade dela era fazer o Instagram dela, que tinha 12 mil seguidores, não é um Instagram pequeno, ser rentável. Ela não fechava consultas. Eu comecei a ver, tinha 1 milhão de directs que ela não se dava ao responde trabalho isso. de responder. Aí não tem Não como, tenho né? tempo. Uhum. Ué, mas Então você não tá querendo ganhar dinheiro, eu falei pra ela. Ué, tem dinheiro pra você sacar e você não tá querendo sacar, porque tem pacientes interessados no seu trabalho. Eu falei, vamos fazer uma sequência de story? Do jeito que eu te propor? Ela, tá bom. Tá lá no... Eu acho que ainda tá no meu story, inclusive isso. Mas eu vou colocar num destaque pra quem for assistir depois do podcast. legal. E aí eu... Fala o montei seu arroba pra nós aí. arianelima.mkt. arianelima.mkt Isso. aí, boa. E aí, a gente criou a forma dela gravar um caso, porque isso também é um grande erro, tá? O profissional da área da saúde, basicamente, tem que mostrar que ele tem casos de sucesso e agora, Sim. inclusive profissionais da medicina, podem fazer o famoso antes e depois. Agora tá liberado. Tá liberado, mas tem a Legal. forma correta de se fazer isso, né? E aí, Então- pra saber, Ariane, ajuda. Arroba, brincadeira. E aí a gente fez essa sequência de uma forma interessante, essa construção que eu chamo de script poderoso. Tudo é poderoso. O script poderoso, deu 15 minutos, uma paciente já queria agendar. E aí eu fui gravar um vídeo e ela falou assim, Ari, já apareceu uma paciente aqui, o que eu faço? E agora o que eu faço? Não tendo e esse próximo passo que eu Qual não que é o sabia? próximo passo? Eu falei, ó, etapa 1 a gente resolveu, você já sabe como construir isso sozinha, certo? Eu falei, ó, eu vou fazer o atendimento dessa sua paciente que se interessou, possível paciente. Depois você vai ler o que eu fiz e você vai entender que existe um método por trás disso. Existem algumas etapas. E eu falei, eu olhando seus atendimentos, já entendi que você pula. O que o paciente chega e fala? Quanto que é? É óbvio que a gente quer saber quanto que é. O que ela fazia? Mandava o valor. Quanto que é? 20 mil. Ah, quero mais 20 não. mil. Ah, tá. Cri, 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 cri. E aí a gente conseguiu agendar essa paciente. Ainda não sei o desenrolar quanto ela, de fato, vai fechar depois da avaliação. Inclusive, a avaliação também é uma etapa que a gente trabalha, porque muitas vezes o paciente só vai até ali e não converte. Sim. Então, foi ótimo. Pô, sensacional. Muito bom. E conta pra gente como que o Elite te ajudou. Vamos primeiro por partes. Como que o Elite chegou na sua vida? Como que apareceu pra você ali e você falou, opa, gostei, vou Tá. querer entrar. Eu já estava procurando, esse ano eu já tinha decidido que eu faria um investimento em um mastermind, né? Legal. Um programa de educação que realmente pudesse me mostrar outras possibilidades daquilo que eu já estava fazendo e dando certo, mas que eu pudesse elevar o nível.
E aí, eu fui no evento presencial da Power, né? Que teve em São Paulo. Sei, no Marketing Experience. Marketing Experience. Em novembro do ano passado. Exatamente. Levei uma pessoa do meu time junto. Eles fizeram um ótimo trabalho de tráfego, porque aparecia a cada 5 minutos um anúncio pra mim. Eu falei, beleza, já conheci o MAC, né? O trabalho do MAC. Falei, vamos no evento, vamos entender como é que é essa experiência, enfim. Vi os especialistas que vocês tinham lá, que são profissionais da saúde, né? Legal. Muitos deles. E eu falei, que legal, essa galera trabalha com o mercado que eu também trabalho. E quando vocês fizeram a apresentação, o MAC subiu no palco e fez a apresentação do Elite. Eu falei, ok, temos mais uma vez uma oportunidade. Eu posso abraçar essa oportunidade ou não. Uhum. Falei, vou abraçar sim essa oportunidade. Eu acho que a Power, né, o Elite, ele foi muito bem construído, com uma bagagem, uma inteligência de mercado que vocês têm e que tem uma proposta diferente das outras possibilidades que eu já tinha estudado. E mais do que isso, vocês tinham para me oferecer um nível de inteligência específico por conta dos especialistas da área da saúde nicho de médico. vocês. Durante o evento, aconteceu uma situação que em algum momento o Marco falou, quem aqui é profissional da área da saúde? A gente tinha muito profissional da área da saúde lá na... É mesmo? Muito profissional da área da saúde. Eu falei, aqui tem negócio. E aí eu entrei... Bom que ele já selecionou pra você Já também, né? selecionei, Você, já é lá comecei, que esse pessoal tá. Exato. E aí eu entendi que realmente era uma oportunidade única de estar nessa turma fundadora. Tudo que vocês apresentaram era interessante dentro do que eu buscava. Fiz a aplicação, passei, comecei... fiz esse investimento em novembro, a gente começou em janeiro, né? Uhum. E aí eu comecei a entender que os grandes nomes estavam agindo de uma forma diferente da que eu tava, né? Tendo ações que eu não tinha nem conhecimento. Mesmo sendo uma profissional de marketing, o digital é um jogo diferente, Sim. né? E aí eu falei, poxa, quero ter mais profundidade nisso. Não fui no primeiro de BH, no encontro do Elite, mas eu estive no de São José. E lá eu comecei a captar alguns movimentos e até umas sugestões que o próprio MAC ou os nossos anjos, né, já tinham oferecido. Eu falei, vou tentar. Já tinha um produto, mas no Elite eu consegui reformular o meu produto de uma forma que ele fosse mais rentável e que eu pudesse de fato entregar aquilo que eu queria. Legal. Eu sentia que o meu produto entregava muita coisa de uma vez só. Entendi. Então as pessoas não conseguiam aplicar tudo, porque o tempo era muito curto. Virava uma bola de neve e a pessoa, pô, e o que eu faço? Exatamente. E o pessoal da área da saúde, que a gente tava conversando nos bastidores também, uma das grandes dores deles é o tempo, né? Exato. Exatamente. Eu falei, o que o Elite está me propondo é um tipo diferente de processo de mentoria. E eu quero poder oferecer um programa, uma estrutura até similar da de vocês para o profissional da área da saúde. Então, 3 grandes coisas que o Elite me trouxe foi modificar o meu produto para uma forma que ele fosse mais interessante e conseguisse trazer novos resultados para os meus alunos. Segundo, eu estar próximo de profissionais da saúde que estão dispostos a fazer um investimento no digital, porque a maioria dos profissionais que estão, parte dos profissionais da área da saúde estão ali no Elite, profissionais que, né, têm um grau de consciência e eu posso captar com essas pessoas quais Legal. são as dores e trazer Querendo ou para o não, meu Elite produto. te trouxe clientes dentro do próprio Elite, né? Não só clientes, mas um nível de inteligência para o meu negócio também. Legal. Porque eu consegui falar com esses profissionais e entender a demanda, as dores deles e falar, ok, tem uma coisa aqui que eu não tinha captado que eu posso trazer para o meu produto. E terceiro, não menos importante, meu novo coprodutor também veio da Elite. Olha só. legal. Conheci ele no Elite, a equipe dele, né, no último Elite em São José. Gostei da postura, acho importante nesse momento, como eu tô querendo um outro lugar para mim, enquanto expert, ter um coprodutor que esteja no mesmo ambiente, aprendendo a mesma coisa que eu, porque a gente não vai conversar sobre estratégias diferentes daquilo que a gente tá vendo que tá dando certo dentro do programa. Maravilha. Ó, e ele ia até gravar com a gente, infelizmente não deu, né? Ia tá aqui, Passou ó. mal. Mas ainda vai ter oportunidade. Exato. Vocês que estão assistindo vão conhecer o coprodutor da Ari. Isso. Mas não vão tirar ele dela, não. Não, não. Por Tô hora brincando. não. Ainda ele não vai abrir, acho que para outros experts, mas ele já tem um histórico muito interessante, inclusive Não, aplicando legal. também movimentos do Elite. Pô, que maravilha. Legal. Bom, Ari, foi muito bom essa nossa conversa, foi muito boa. É legal conversar com pessoas assim, como você, que explicam aí a jornada, mostram pra gente, né, toda a sua caminhada, tudo que você passou aí durante os últimos 14 anos. A gente vê que
demorou 14 anos para tudo começar a acontecer da noite pro dia, né? Uhum. A gente brinca com esse ditado na internet. E aí agora, pra gente terminar, pra gente finalizar esse episódio, eu gostaria que você pensasse nas pessoas que estão assistindo a gente agora, nas pessoas que estão ali. Se você já assistiu os episódios da Elite, você já sabe que momento é esse, né? Já. Mas que você pensasse nas pessoas que estão assistindo e deixasse uma mensagem para elas. Uhum. Para pessoas que talvez ou estão num momento parecido com os que você passou, de pensar se sai de uma carreira mais segura para Uhum. poder arriscar empreender, Uhum. ou às vezes de profissionais da saúde que podem estar te assistindo aqui pensando, puxa, eu precisava melhorar um pouco a minha forma de trabalho, Uhum. precisava melhorar um pouco a minha forma de atendimento, Uhum. enfim. Pense em quem está nos assistindo e deixe um recado para essas pessoas, Uhum. do seu coração, da sua cabeça, não Uhum. tem certo nem errado, um recado da Ari para as pessoas que estão assistindo. O recado que eu vou deixar é um recado que de fato fez muita diferença na minha vida, né? Que é eu não querer ser uma versão genérica de uma pessoa que já deu certo. Legal. Então eu realmente recomendo que os profissionais, sejam da saúde ou quem estiver assistindo esse podcast, que abracem mesmo a sua jornada, a sua história, suas características e que existem pessoas que vão se identificar com você, com o seu conhecimento e com a forma que você passa ele. Então não queira se colocar numa caixinha que você não pertence. A forma que você faz está certa, a forma que você fala e que você age vai te conectar a pessoas que vão ver verdade em você e vão ver capacidade em você. Pô, Uau, muito legal. muito É bom. um seja você mesmo, só que de um jeito diferente. É isso. De um jeito totalmente específico, né? O Hoje que a gente vê muita caricatura no mercado, não é verdade? muitas versões genéricas de uma pessoa que já deu certo. Acho que não tem forma mais poderosa de você conquistar o seu mercado, o seu espaço, do que ser você mesmo. Pô, sensacional, Ari. Muito bom. E se você que está assistindo a gente agora ficou curioso de saber qual que é o Programa Elite, o que que é o Programa Elite, como que funciona o Programa Elite, a gente vai deixar aqui embaixo um link, né, para o Instagram do MEC ou para o próprio Instagram do programa. E aí é só você clicar nesse link, ir lá no direct e mandar uma mensagem com a palavra Elite, que a nossa equipe, ou às vezes até o próprio MEC, vamos te explicar ali como é que funciona o programa, como que você pode fazer parte, tá certo? Ari, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua história. Muito obrigado pela sua generosidade de se abrir aqui com a gente. E a gente se vê num próximo episódio, certo, Lara? Muito obrigada. Eu achei que isso aqui foi uma mentoria já, né? Então, se Sensacional. só aqui já foi uma mentoria, imagina lá dentro. De verdade, muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu espero realmente ter compartilhado pontos importantes para inspirar outras pessoas. E também apresentar um pouco mais do Elite, que é um programa excelente aí, que eu acho que eu recomendo realmente para qualquer profissional que queira alavancar seu posicionamento, sua carreira no digital. Perfeito. Tá certo. Muito obrigado, Ari. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.